todos têm esta oportunidade. Agora à tarde hoje eu praticamente não olhei celular. Hoje eu estava tipo magno, não olho o celular. Eu amado, glória a Deus. Mas eu recebi uma notícia, a gente fica triste, né? Com algumas notícias. Um irmão, pastor, partiu para a eternidade nessa tarde. O carro colidiu com o carro dele e ele não suportou os ferimentos e partiu. A gente entristece, né? Porque na verdade o desejo nosso é estar na casa do Senhor. Eu às vezes fico admirando aqui a irmã Rosa, a irmã Flor, sempre estar na casa do Senhor, né? Com a idade dessa, talvez se fosse hoje poderia, não, vou ficar em casa, né? O pastor Jandes, né, pastor? Com a idade assim mais avançada, às vezes poderia pensar assim, não, vou ficar em casa, eu vou cultuar o Senhor aqui na minha casa. Mas a nossa alegria é estar na casa do Senhor. Quando a gente fica sem estar na casa do Senhor, a gente entristece, né? Porque a gente fica, parece que afastado da nossa comunhão. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, abrissem a sua Bíblia, quem não tiver abre o celular, em Lucas, capítulo de número 17. Eu gostaria de ler aqui uma palavra. Eu não vou ser longo nas minhas palavras e nem enjoativo, né? Mas eu quero que você sinta a graça de Deus na sua vida nesta noite. Amém? Podemos ler? Sim ou não? Sim. Eu quero estar lendo aqui a partir do versículo 11, capítulo 7, versículo de número 11 em diante. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, se tocou no caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderaram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciou-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 discípulos, seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: ei, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Podemos sentar. Irmãos, uma passagem, podem sentar, por favor. Uma passagem que nós lemos aqui, muito interessante, porque hoje é o culto da família, é um culto que nós
e abençoar a família. Não quer dizer que depois desse culto, nenhuma família vai ter problema. Problema nós sempre vamos ter, mas o que nós precisamos é ter força para vencer os problemas sem deixar Jesus. Essa é a coisa mais importante do ser humano, é enfrentar os problemas, vencer os problemas sem deixar Jesus. E foi isso que aconteceu com essa mulher, uma mulher que já tinha perdido o marido. Aí agora o filho dela também parte para a eternidade, e agora ela está chorando, e eles estão caminhando com aquele caixão para sepultá-lo, mas no meio do caminho eles encontram com Jesus. E quando eles encontram com Jesus, eles encontram com o homem de Nazaré, aquele que dá força para a família vencer as tempestades, vencer os problemas, vencer as dificuldades. E quando eles encontram com ele, ele olha naquela mulher e ela está chorando, e ela conta a situação para ele, ela conta o que tinha acontecido. E quando ela conta o que tinha acontecido, o Senhor olha para ela e diz: mulher, não chores, enxugue as suas lágrimas. Certamente aquela mulher estava num grande pranto, assim como a gente também em certas ocasiões na nossa casa. Às vezes nós podemos até não chorar, mas nós ficamos nervosos, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós não temos como resolver aquele problema. A gente começa às vezes a chorar, e aquela mulher estava chorando, mas o Senhor olhou para ela e disse: mulher, não chores. E quando o Senhor disse para ela não chorar, certamente ela olhou para Jesus. E quando ela olha para Jesus, ela vê Jesus caminhando até aquele caixão, aquele esquife, né? E quando ela está aproximando ali, o Senhor manda dar uma palavra. Ele dá uma palavra. Ele diz: jovem, levanta-te. E quando ele fala, aquele jovem levantou. E quando ele levantou, ele sentou na beira daquele caixão, que não é um caixão normal como o de hoje, né? O caixão de antigamente era apenas uma tábua e um lençol que cobria. Não tinha aquelas beiradas, mas aquele jovem senta e começa a falar. E a palavra diz que o povo maravilhou, o povo ficou transtornado de alegria, e o povo gritava e dizia: há um profeta na terra, há um homem de Deus na terra. E ele pega aquele jovem, entrega para aquela mãe, e ela fica feliz. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Ele quer abençoar a nossa família. Ele quer dar vitória para a nossa família. Ele quer ensinar um caminho novo para a nossa família. Porque às vezes a nossa família está trilhando por caminhos difíceis, por caminhos terríveis, por caminhos tortuosos, por caminho do pecado, por caminho da ingratidão. Mas aí entra a palavra do Salmo de número 6, que foi pregado aqui, falado pelo pastor Jandes. Quando Davi se encontra em dificuldade, ele lembra de Deus e ele diz: ó meu Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, não me fere, cure as minhas feridas. E é isso que Deus quer fazer na nossa família. Deus quer curar a nossa família. Deus quer curar os nossos filhos, nossas filhas. Deus quer curar
é por isso que nós criamos, pastor Wendel, o culto da família, o culto para abençoar a família. Eu me lembro uma vez que nós passávamos por uma grande dificuldade na nossa casa. Eu era pequeno ainda, e eu poderia ver o meu pai joelhado nas madrugadas. Eu ouvia e eu levantava para ver. Eu ainda não orava, mas ele orava, gritava, clamava ao Senhor, e pouco tempo o Senhor resolveu aquela situação. Então, irmãos, a nossa fase que estamos passando é uma fase para que nós venhamos clamar, não desistir do Senhor, porque na verdade, quando os problemas começam a ser muitos, a nossa intenção é de afastar da casa do Senhor, é de afastar, é de não vir para a igreja, é de ir cuidar, ou às vezes ficar em casa, né? Acha tanta coisa, porque em casa nós temos tanta coisa para fazer que não acaba, não é isso? Mas não, nós precisamos tirar o nosso tempo para adorar a Deus, porque quando adoramos o Senhor, na nossa pequenez, nós clamamos e Ele nos ouve. Tem um hino que diz assim, né? Quando clamamos, Ele nos ouve, Ele vem nos ajudar, Ele pode nos ajudar. Amém? Vamos cantar um hino aqui, moçando, o hino da família, o hino que vai para o corinho, que venha abençoar a família. Eu não sei se você sabe, a minha família é de Deus. Você conhece esse hino? Mais ou menos? Então canta que nós ajuda, e todos vão ajudar, e assim nós vamos cantando. A minha família é do Senhor Jesus. Eu quero que você profetize isso hoje. Eu quero que você ministre isso na sua vida. A minha família é do Senhor Jesus. A bênção do Senhor descerá na casa, minha família formando, edifica minha casa para Deus. A minha família, a bênção do Senhor descerá na casa, quem sabe, edifica minha casa. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o presente do Senhor. Como Zaqueu, Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. profetize na sua família nessa noite. Chama a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, mas eu nunca te serei. É verdade isso? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, nas lutas, como Pode ficar aí, nós vamos cantar esse corinho novamente. Eu quero nessa hora orar pela família. Eu quero estar orando pelos seus filhos.
Irmãos, tem um irmão, ele já congregou com a gente. Ele sempre me liga: pastor, meus filhos, está assim, está nas drogas, está no mundo, chega de madrugada, eu não tenho sossego. Eu falo: nunca desista do teu filho, meu irmão. Nunca desista da tua filha, meu filho. Olhe por ele, quando ele chegar, ele estiver dormindo, vai lá. Se você não quiser pôr a mão, você estende as mãos sobre ele e declara a vitória, declara a cura. Ele está precisando ser curado. Ele adquiriu uma enfermidade que não é bom para ele, mas agora ele precisa ser curado, porque ele sozinho não dá conta de sair dessa lacuna. E aí eu começo a conversar com ele, e a gente vem nessa luta já há 2 anos. Quando foi essa semana, ele me ligou e disse: pastor, Deus fez um milagre na minha casa. Aleluia! Deus curou meu filho, Deus curou minha filha, está tudo bem agora, pastor. Eu continuo orando, continuo ministrando na vida dele. Então precisamos continuar, continuamente, né? A Bíblia diz que o fogo não pode apagar, ele tem que continuar. Põe a mão no seu coração aonde você está. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, estou orando pela família. Deus, socorre os familiares, aqueles filhos que estão distantes, aqueles filhos que estão errantes, que estão andando pelo mundo, pelo caminho, Senhor, que não é aquele caminho que o pai queria, aquele caminho que a mãe queria, aquele caminho, Senhor, que a família queria. Deus, estende as tuas mãos sobre eles agora, aonde eles estiverem. Se for bebida, repreende; se for droga, repreende. Ó Deus, todo mal, todo espírito maligno seja destruído, caído por terra. Senhor, abençoa nossas crianças desta igreja, abençoa cada um deles, Senhor. Deus, venha abençoar essas crianças, que eles não entram pelo caminho do mal, que eles não entram pelo caminho das drogas, que eles não entram pelo caminho da bebida. Ó Deus, e se entrar, que a glória do Senhor esteja com eles para repreender isso na vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que a nossa família está debaixo das mãos do Senhor. Declaro nessa noite que a nossa família há de ser curada para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar novamente como Zaqueu. Todos juntos. Aleluia. O mais alto que eu puder, só vai dizer: e chamar sua atenção para todos Deus eu preciso também nos leva para nossas casas. Senhor, nos dê dias melhores.
Senhor, faça nós compreender aquilo que o Senhor quer na nossa vida, porque compreendendo nós vamos consertar, nós vamos pedir perdão, vamos consertar o nosso altar, e Senhor, a nossa família será curada. Senhor, começa a cura em mim, começa em mim, Senhor, começa curando a minha vida sentimental, a minha vida espiritual, a minha vida, Senhor, material. Cura nesta noite, Senhor, e cura também dos nossos irmãos, cada vida que está aqui nessa noite, que ele possa ser curado para a glória do nome do Senhor. E eu termino este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Amém. Está terminado, Deus abençoe. Parece que a pastora falou que tem um café ali, e é para os irmãos esperar esse café. Amém. Está terminado em nome de Jesus.